Manaus, teu hino já diz, toda em luz como um sol, surge e brilha a cidade dos nobres baréis. São 355 anos da capital no coração da floresta, que durante todo esse tempo foi cenário para encontro de riquezas, de culturas e crescimento de um povo forte e acolhedor. Algumas considerações históricas precisam ser feitas sobre essa origem de Manaus enquanto uma cidade. Primeiro, que ela ganha o status de cidade numa Assembleia Provincial Paraense, isso em 24 de outubro de 1848, denominada Nossa Senhora da Conceição da Barra do Rio Negro. Ela passa a ser denominada Manaus só em 4 de setembro de 1856. Manaus inicia muito próxima do Rio, como uma clássica cidade de ocupação portuguesa, com uma igreja de frente para o rio para receber o seu visitante. E ali com o primeiro bairro, lá sendo o bairro de São Vicente, ali perto do Museu da Cidade, que é hoje. Então ali é a primeira área do centro a ser, vamos dizer, habitada nesse processo de urbanização. Nós estamos exatamente no coração do bairro de São Vicente, um dos primeiros bairros da cidade, juntamente com o bairro do Espírito Santo e o bairro dos Remédios. Esses 3 bairros constituem o núcleo primevo da cidade, o núcleo mais antigo, ancestral da cidade. E, especificamente, nós estamos aqui na Praça 9 de Novembro, uma praça histórica também, extremamente histórica, e a alguns passos apenas do quarteirão que hoje em dia se chama Complexo Boothline. Um nome, na verdade, equivocado, porque a Boothline, empresa de navegação inglesa, que atuou durante décadas, desde o comércio da borracha até muito tempo depois na cidade, não era, na verdade, a proprietária do quarteirão inteiro. O quarteirão, na verdade, era um quarteirão que abrigava diversas firmas comerciais, instituições como, por exemplo, a primeira agência do Banco do Brasil, fora do Rio de Janeiro. Com o processo de crescimento da economia da borracha, o embelezamento da cidade ele faz parte de um projeto que visa tirar uma identidade vista como incivilizada e colocar uma identidade vista como civilizada, uma identidade europeia, branca. Nas mensagens de Eduardo Ribeiro de 10 de julho de 1894 é dito claramente que Eduardo Ribeiro promove seu plano de embelezamento e, para isso, ele constitui essa praça, ele chama de praça, na verdade talvez fosse um largo apenas, e leva os terrenos dela à asta pública, para serem adquiridos os lotes por particulares. É um quarteirão extremamente expressivo do que foi o comércio da borracha, da importância que aquilo dali teve, de frente à Casa do Tesouro, e pode-se dizer que por ali passou uma grande parte do PIB amazonense durante boas décadas da cidade. Com o surgimento da cidade, a influência dos imigrantes não só se externalizou na arquitetura da capital, mas se fez soma nos pequenos detalhes, seja nos costumes ou na culinária. Essa cultura, o que nós chamamos de cultura amazonense, ela resistiu de uma maneira muito perspicaz, né? Na relação com a rede, o dormir em rede, da casa de madeira. Nesse processo de encontro entre o mundo da Belle Époque e o mundo amazônico, houveram permanências, né? Como a farinha, por exemplo, que é consumida até hoje em grande quantidade. O peixe permanece, o pirarucu ganha o status de bacalhau da Amazônia, como ele é conhecido. Então, esse choque cultural, esse encontro cultural, ele acaba formando uma culinária que tem elementos de fora, da imigração, e tem elementos muito nossos. Eu posso dar um exemplo, o cheiro verde. O cheiro verde, que é composto pela cebolinha, o coentro e a chicória. O coentro ele é de uma região específica de Portugal, que chega no Amazonas com a imigração portuguesa do final do século XIX. Banhada pelo Rio Negro, Manaus cresceu não só com a influência dessa água, mas com a sua cultura sendo regida pelos banzeiros amazônicos. E aí a gente pode ver inúmeras situações aqui em Manaus, inúmeros lugares que são memória também de trabalho.
né, como a área portuária, que hoje ainda tem uma presença muito marcante, forte das relações do mundo do trabalho. O porto fez parte da vida da população, isso se você conversar com as pessoas mais antigas, mais velhas, todas vão dizer, era um passeio de domingo, era ir à matriz, à missa das 10, todas as famílias faziam isso, e depois as mães levavam seus filhos para passearem no aviário, que fica no enclave da escadaria da matriz, e depois descer até o porto, porque tem sempre essa brisa. Então passear no Rodway, balançando ao sabor da marola do rio, era uma coisa que os meninos adoravam, as crianças todas gostavam. Então esse era um passeio da vida da cidade. E é assim, crescendo e se reinventando entre o antigo e o moderno, que Manaus completa seus 355 anos, ainda sendo a Paris dos trópicos e valorizando cada vez mais as raízes locais. Então, quando você lê sobre a borracha, sobre as coisas que foram feitas aqui, sobre as coisas que aconteciam na cidade e que não eram lendas, o melhor de tudo é que era tudo verdade, você fica absolutamente fascinado. E aquilo dali entra em você e dá um sentimento muito bom de pertencimento, de que eu sou daqui, eu sou desse lugar, esse lugar é meu até a raiz do meu cabelo e vai ser assim até a minha morte.